Fala, mano. Beleza? Então, mais um vídeo aqui pro canal, lendo o livro Culpa e Graça. E dessa vez a gente vai ler a página 131 até a 141, que seria o 12º tópico. O médico não julga, como a gente tinha falado no vídeo anterior, beleza, gente? Então, peraí, deixa eu dar uma conferida aqui. Eu falei sem ver aqui que eram 10 páginas, 131 até 141. Vamos ver se é isso mesmo. É, é isso mesmo, gente. Então, vamos lá. Da 131 até as... Na verdade, eu acho que até a 139, né, mas... 141 seria... o início da parte 3. Porque vai até o próximo tópico é na 143, que é o 13º tópico, defesa dos desprezados. A gente vai ler hoje O Médico Não Julga, beleza? Então bora lá. É pelo medo de serem julgados que tantas pessoas hoje em dia procuram mais um médico ou psicoterapeuta que um eclesiástico. Sem razão, elas atribuem a este um espírito de julgamento que temem. Não é o eclesiástico o guardião da moral, o que deve denunciar o mal para extirpá-lo, o que deve exortar para o bem? Por isso o médico lhes parece mais neutro, exatamente porque ele não é considerado moralista. Ele procura compreender o comportamento do homem como um astrônomo que se esforça para compreender o das estrelas ou por que acontece um eclipse. Gabamo-nos com o nosso espírito científico e objetivo de estarmos despojados de todo julgamento. Qualquer que seja a escola psicoterápica a que nos liguemos, sabemos bem que a condição essencial para a cura é, da nossa parte, essa atitude compreensiva e isenta de julgamento. É isso que permite à pessoa, quer esteja doente ou não, abrir-se sem reserva como nunca fez. Primeiro, o paciente fala longamente sobre todas as injustiças de que é vítima. Em seguida, vem aos borbotões as culpas doentias, todos esses freios misteriosos que travam a sua espontaneidade, a angústia poderosa que os tabus suscitam nele, tabus que a educação trouxe à sua alma. Mais cedo ou mais tarde, ele começa a falar também sobre aquilo pelo que se sente verdadeiramente culpado. E isso exatamente por não se sente julgado, porque não se sente julgado. Ele renasce e desabrocha como a noiva que citamos há pouco. A virtude da psicoterapia é a virtude do julgamento, ou do não julgamento. A virtude da psicoterapia é a virtude do não julgamento. Cada vez que nos defrontamos com esse fato, ficamos impressionados e nos alegramos muito. Vemos nessa atitude um sinal da graça de Deus e nos orgulhamos dela. Mas não é justamente no momento em que nos gabamos de qualquer virtude que mais corremos o risco de não perceber os momentos de infidelidade a essa virtude? Creio que ninguém é mais sutilmente exposto que nós, psicoterapeutas, ao recalque do julgamento peraí, deixa eu ver errado. Creio que ninguém é mais sutilmente exposto que nós, psicoterapeutas, ao recalque do julgamento no inconsciente, precisamente porque damos grande importância à ideia de nos mostrar isentos de julgamento em relação aos nossos doentes. Essa afirmação pode surpreender. Você acha que é diferente, que é imune a toda a tentação de julgar os seus pacientes. Eu penso que, de minha parte, caio nisso mais frequentemente do que ouso
confessar a mim mesmo, mais do que tomo consciência. A princípio, é fácil escutar sem preconceitos. É ainda mais fácil quando o paciente nos inspira confiança ou, então, quando ainda não sabemos nada sobre ele. No entanto, torna-se mais difícil quando se trata de um velho conhecido, quando conhecemos também a família, o meio ambiente e os seus problemas. Os doentes sabem disso e estão mais dispostos a consultar um psicoterapeuta distante do que um da sua própria cidade. Contudo, pouco a pouco, inevitavelmente, formamos uma opinião sobre o paciente. Algumas das suas reações nos decepcionam. Aí, veja bem este ponto. É justamente porque sabemos que catástrofe seria para ele saber-se julgado que evitamos dizer-lhe isso. Com a maior boa vontade, podemos reprimir esse julgamento para que não venha à tona do nosso consciente e não percebamos que surgiu em nós o espírito de julgamento. Outro dia, uma das minhas pacientes me contou o que havia dito um médico que havia tratado com dedicação incomparável durante 10 anos e pelo qual ela ainda sentia profunda gratidão. Em dado momento, ela o havia reprovado por ter sido menos paciente com ela do que nas outras vezes. Entre aspas. Que é que você quer? Entre aspas, disse-lhe ele. Entre aspas. Com o tempo tudo se desgasta. O que desgasta um tratamento psicoterápico ou um casamento ou a vida de uma comunidade religiosa? Não é o espírito de julgamento que retorna insidioso, inconsciente, despercebido. Acredito mesmo que essa seja a fonte de todos os nossos insucessos. Então a cura se arrasta. Com boa vontade procuramos compreender, perdoar e conquistar a confiança. No entanto, o efeito decisivo, o impulso miraculoso, enfraqueceu. Tanto o médico quanto o paciente ficam decepcionados e o desapontamento é um sentimento pesadamente. Ficamos no meio termo, entre o melhor e o pior, na monotonia de uma vida rotineira, talvez um pouco mais perto do melhor, mas isso não é suficiente para nós. Tive essa mesma experiência recentemente com uma de minhas antigas pacientes, que continuei a ver durante muitos anos, porque não me interesso apenas pela doença dela, mas também pela pessoa, pela aventura espiritual que constitui a sua vida. Há muito tempo, o clima das nossas entrevistas perdera o brilho. Já havia perdido o clarão dos primeiros tempos. Havia ainda luzes, mas também sombras, incidentes e discussões. Muito lealmente, procuramos de uma parte e de outra nossas próprias responsabilidades. Porém, essas explicações não trouxeram os frutos que esperávamos. Eu a havia levado a se afirmar, a se tornar adulta, e o fruto era o êxito de sua vida. No entanto, inevitavelmente, ela veio também a se afirmar contra mim, a me ofender. Eu não a tratava com aquele respeito de quando ela me pareceu como uma criança. E eis que, de repente, ela me propôs que fizéssemos junto um retiro espiritual. Há muitos anos que não o fazemos. Líamos a Bíblia juntos, orávamos juntos, mas fazer um retiro era algo bem diferente. Havíamos renunciado a isso porque, naquela época, ela ainda tinha um sentimento de inferioridade muito grande em relação a mim, para que pudesse se sentir à vontade num retiro. Nesse retiro, Deus me mostrou que eu a julgava, e há muito tempo. E fiquei estupefato, porque me gabava justamente do contrário. Ora, a lista dos meus julgamentos crescia sob a minha caneta. Era horrível.
Mas quando Deus nos toma, Ele não nos deixa mais escapar. Depois eu li toda essa lista a ela, mas ela também havia escrito outro tanto. Ela também havia percebido durante o retiro que estava me julgando. Era a metanoia. A atitude de era a metanoia. A atitude de ambos estava modificada. De repente, todo o julgamento acabou. A comunhão espiritual foi restabelecida. A aventura espiritual renasceu, varrendo tudo o que procurávamos desde há tanto tempo inventariar, analisar, explicar e resolver. Sim, eu não desdenho o valor do esforço leal, da análise, da discussão objetiva. Porém, podemos nos perder se não houver nela o sopro do espírito. Porque o plano intelectual da ciência e da psicologia, e mesmo da moral ou da religião, é diferente do plano espiritual. Ele pode conduzir o plano espiritual ao plano espiritual, e é nisso que está a maior virtude. No entanto, a objetividade intelectual contém sempre em si mesmo certo conteúdo crítico. Há 2 meses eu estava falando com um grande grupo, com um grupo de amigos. Todos são colegas que têm por mim confiança e afeição. Eles se interessam por tudo o que me diz respeito, e também por este livro que estava escrevendo na época. Eu estava justamente no ponto principal, vibrado por descobrir essa importância universal do espírito sob o qual todos os homens se sentem esmagados, e falava-lhes sobre isso. Discutimos a questão a noite inteira, de maneira muito séria e gentil. Havíamos falado com o melhor dos sentimentos, mas havia sido uma discussão. O que era para mim uma emoção, uma sensibilidade, uma intuição confusa, tornava-se então um conjunto de ideias, de proposições a serem debatidas. Quando se descobre uma verdade viva, é muito custoso exprimi-la. Todos os artistas sofrem desse contraste entre a sua obra e a realidade infinitamente mais complexa que eles haviam pressentido interiormente. A exposição intelectual é muito mais abstrata e impessoal. Numa obra de arte, o que é exposto para ser julgado pelos outros tem raízes profundas na pessoa do seu criador e deixa uma ferida muito sensível. Já vi muitos artistas bloqueados na sua criação por terem exposto prematuramente a sua obra antes mesmo que ela tivesse tomado corpo definitivo. Parece uma fotografia que se apaga quando é retirada da câmera escura antes que o banho fixador a tenha tornado inacessível à luz. Tanto quanto as críticas, os elogios podem esterilizar o impulso criador. Isso prova que o bloqueio se deve ao fato de que a obra é tida como objeto, uma coisa que pode ser discutida, classificada, rotulada e julgada. Foi isso que aconteceu comigo quando da discussão com os meus colegas. Eles fizeram objeções muito judiciosas. Disseram que eu generalizo muito que é possível ajudar pessoas, mostrando-lhes seus erros e suas faltas, formulando um julgamento sobre elas, desde que seja com a melhor das intenções e não como uma atitude de crítica. Quanto mais amor se tem por alguém, mais se deve ser severo com essa pessoa, de tal maneira que essa severidade apareça como uma medida de amor. Eu estava plenamente de acordo. Não era isso que visava ao denunciar o efeito esmagador do julgamento. Mas, então, nós estávamos nas definições e nos dicionários, empenhados em distinguir os critérios do espírito de julgamento. Estávamos no mundo abstrato da dialética, das teses que se confrontam e se refutam. Não na vida que se comunica. Meu espírito criativo murchou. Passaram-se 2 meses antes que eu conseguisse voltar a escrever. É certo que tive outros impedimentos,
mas sem dúvida eu os teria superado se minha chama tivesse permanecido suficiente assim. Meus amigos poderiam pensar que sou muito sensível, pois estavam tentando me ajudar ao mostrar as lacunas no que eu queria expor. Mas eu poderia ter minha atual posição se não tivesse essa sensibilidade? Compreenderia meus doentes se me sentisse menos vulnerável, menos exposto a um bloqueio como esse que me atingiu durante 2 meses, só porque uma discussão objetiva e sábia mudou a ênfase do domínio do coração para o domínio das ideias? Um dos meus amigos me disse com muita gentileza, entre aspas, se sente tão vivamente assim, esse defeito destruidor do julgamento é porque você tem um juiz impiedoso em si mesmo, um superego muito forte. Certo, é verdade. Prefiro, no entanto, ter um superego muito severo e não ter nenhum. Mas, veja, eu me coloco no lugar dos meus pacientes. Ouvir dizer que tudo vem de um superego muito forte é sentir-se classificado como categoria. O diagnóstico psicológico, na medida em que ele é necessariamente analítico e um pouco impessoal, pode também ser sentido como uma espécie de julgamento. Esse amigo, que também é muito sensível, se bem que não o demonstra tanto quanto eu, percebeu isso porque ele se apressou a me contar uma história para me mostrar que, pelo contrário... Eita, me perdi. Ai, vamos lá. Aqui, achei. Pelo contrário, um diagnóstico liberta do julgamento. Eu vou repetir aqui o parágrafo, o início do parágrafo, porque eu me perdi aqui. Esse amigo, que também é muito sensível, se bem que não demonstra tanto quanto eu, percebeu isso, porque ele se apressou a me contar uma história para me mostrar que, pelo contrário, um diagnóstico liberta do julgamento. Ele disse que tinha uma empregada com a qual sua mulher achava difícil de lidar. Esta moça deve sem dúvida ter sofrido alguma comoção cerebral na sua infância, e é isso que deve explicar o seu comportamento, disse ele recentemente à sua mulher. Por que você não me disse isso antes? Exclama ela. Eu posso suportá-la bem melhor agora, pois posso culpar a doença pelo que eu tinha por um defeito de caráter. Fecha aspas. Se uma visão médica ou psicológica pode derrubar o julgamento moral, e essa empregada deve se sentir bem mais à vontade agora diante dos padrões. Mas você não acha, perguntei ao meu amigo, que pode chegar... aqui, ó. Mas você não acha, perguntei ao meu amigo, que pode chegar o dia em que essa empregada sentirá desagradavelmente o fato de a tomarem sempre por doente e de carregar como que uma etiqueta da antiga comoção cerebral? É bem mais fácil do que suportar um julgamento moral, mas isso também pode causar um bloqueio. Temos uma profunda sede de vida. Temos uma profunda sede de vida, de relacionamentos alegres e livres. Precisamos que nossos amigos nos considerem sem preconceitos, vendo-nos como somos e não através da luneta de uma doutrina moral, de uma teoria científica ou de um diagnóstico médico. Isso porque é assim que Deus nos olha. Desse modo, todo conselho objetivo, seja moral ou psicológico, tem sempre até certo ponto o caráter e o peso de um julgamento. É o conselho de um homem sobre um homem, uma pretensão de arbitragem, uma pretensão de superioridade, desde que se pronuncia pronuncia sobre o outro. A situação exige necessariamente uma revanche. Assim, toda discussão intelectual, mesmo conduzida no melhor espírito de pesquisa em favor da verdade, tem mais ou menos o sentido de uma luta pelo domínio, uma briga pelo poder. Cada um se engrandece, demonstrando que tem razão, e que o outro, por consequência, está errado e é culpado.
Estritamente falando, é impossível não julgar. E é impossível, impossível viver sem julgar, assim como é impossível viver sem respirar. Penso, portanto, existo. Ora, eu penso significa necessariamente eu julgo. Acabo de ler estas últimas páginas para minha esposa. Ela me disse: para mim, o problema do julgamento permanece insolúvel. Como se despojar de todo o espírito do julgamento? Eu tenho me esforçado bastante para isso, mas em vão. Certo, é insolúvel. Eu mesmo não tive êxito em me livrar desse problema. Sem dúvida, foi possível perceber isso há pouco tempo, vendo a sinceridade com a qual denunciou o espírito de julgamento que observo por todo lado. Eu julgava os que julgo. No mesmo instante que condenava o espírito de julgamento, eu mesmo estava todo impregnado de julgamento, porque o combatia. Desse modo, encontramos pacifistas que se inflamam de tal maneira pelo pacifismo que se tornam fortemente agressivos com aqueles que, a seus olhos, cometem qualquer crime contra a paz. Vemos apóstolos da tolerância, cujo ardor os torna fortemente tolerantes em relação aos que não partilham do seu ideal de tolerância. Assim, foi a minha atitude polêmica que provocou a reação dos meus amigos. Sim, eles tinham razão. Eu estava generalizando muito. Não estava acreditando no valor real de um julgamento severo, refletido e bem intencionado. E o fato de eu ter ficado bloqueado durante 2 meses teve muito a ver com o meu senso de que eles tinham razão, de modo que, advertido por eles, eu não podia ser bastante parcial para colocar no meu discurso a vivacidade necessária. Sem dúvida, não escreveríamos mais nada se tivéssemos a consciência de todos os aspectos de todas as coisas o tempo todo. No entanto, só precisei retomar a minha caneta e logo reencontrei a minha vivacidade agressiva, porque via homens esmagados pelo julgamento dos outros, males políticos e sociais e a fustigar a humanidade. Portanto, devemos estar dispostos a ser culpados de partidarismos, de paixões e de julgamentos, sob a pena de trair a nossa vocação de seres humanos. Se meus amigos tivessem calados só para não ferir a minha sensibilidade, eles não seriam meus amigos. Se eu, para não me expor à acusação de parcialidade, tivesse lhes falado só de assuntos inócuos e impessoais, evitando prudentemente os que me são mais caros ao coração e que me inflamam, faltaria também com a minha amizade. Os artistas que não mostram suas obras a ninguém por medo da crítica veem o seu talento atrofiar-se. Isso porque a vida é luta, combate e engajamento. É pelo diálogo que se forma uma pessoa, como demonstro no livro acho que é escrito em francês, né? Le personnage et la personne. Acho que é o personagem é a pessoa. Acho que deve ser alguma coisa assim, gente. Mas enfim, esse diálogo não é uma conversa inócua ou sentimental, mas um envolvimento custoso. É enfrentar os outros e sem julgamentos. Viver é escolher, é arriscar-se a se enganar, aceitar o risco de ser culpado, de cometer erros. O medo das responsabilidades é bem o medo da culpa eventual de todo envolvimento. Assim, por querer esquivar-se do efeito destruidor do julgamento, caminha-se para uma destruição maior e mais certa, a da fuga e da covardia. Como já vimos, o julgamento pode se evaporar depois de uma explicação franca no retiro ou no impulso de amor, mas ele logo reaparece. São instantes fugídios
que surgem como sinais de graça. Isso porque os estados de graça não duram. A graça não pode ser armazenada. Nós só temos vislumbres dela, como diz Paulo numa passagem que evoca a estranha mistura de abundância e de pobreza, de vida e morte, do eterno e do passageiro, que caracteriza nossa condição humana. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao... Não, peraí. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 7 ao 5 e capítulo 5. Mas esses momentos têm consistência suficiente para nos fazer entrever o verdadeiro relacionamento humano e nos fazer desejá-lo ardentemente. Então, eu terminei a leitura até a página 138, né? Terminei o tópico, o 12º tópico, que é o médico não julga. Espero que vocês tenham entendido uma palavra do que eu li. E tamo junto na caminhada com Cristo. E última coisa aqui, gente. A gente vai ler no próximo vídeo. A gente vai começar a terceira parte. Aí vai ter o 13º tópico, que é a defesa dos desprezados. A gente já leu o médico não julga. Agora a gente vai ler no próximo vídeo a defesa dos desprezados, a defesa dos desprezados, que é na terceira parte. A gente vai começar a terceira parte no próximo vídeo. Então, novamente, espero que vocês tenham entendido uma palavra e tamo junto na caminhada com Cristo. Forte abraço, valeu, até a próxima, gente.